Olá, sejam bem-vindos aqui para a nossa aula de Biologia da 11ª etapa da EJA. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 1, objeto de conhecimento, fundamentos da ecologia. E no detalhamento nós vamos ver os principais conceitos de ecologia. Então, sei que vocês estão preparados aí, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam só onde eu estou aqui para iniciar a nossa aula. Olha só, estou num ambiente de praia, né? Olha aqui, tem uma onça. E aqui, o que é que vocês acham que essa capivara aqui, ó, que tem que fugir, como é que ela está reagindo? Por que de ela estar reagindo dessa forma? Então, é o que nós vamos tratar na nossa aula, né? Em que nós queremos saber como os seres vivos interagem com o ambiente em que vivem. Eles estão ali procurando alimentação, eles estão se defendendo de predadores, né? Os micro-organismos que estão nesse ambiente aqui estão ali realizando decomposição para que ocorra essa ciclagem de nutrientes. Então, existe uma série de interações entre esses seres vivos, que é o assunto da nossa ecologia. Vejam aí que o conceito de ecologia, como vocês podem ver aí, olha, ele foi criado por Ernst Haeckel em 1834, né, ali o período da sua vida, né, até 1919, e que ele foi um biólogo alemão que criou em 1866 o termo ecologia. Esse termo ecologia, ele vem do grego oikos, né, como nós temos aqui, que significa casa, e também o termo habitat, né, e logos. Desculpa, oikos, que significa casa e habitat, e o logos, que significa estudo. Então, todo esse significado da palavra ecologia significa estudo do habitat, estudo da casa, né? E aí nós temos que este pesquisador, esse biólogo, ele foi o primeiro a usar esse termo para descrever o estudo, como eu estava comentando agora, que essas relações acontecem, né, entre esses organismos, entre esses seres vivos, no ambiente em que vivem. Esse ambiente em que vivem, né, eles podem ali ser tanto o da praia, como nós estamos, o da praia, vejam aqui, ó, eles podem estar dentro dos ambientes aquáticos, eles podem estar ali acontecendo em qualquer ambiente de floresta, dos vários tipos de florestas, em uma montanha, na atmosfera, no solo. Aqui eu estou pisando numa área de praia, numa areia, mas podem ser outros tipos de solo também. Em todos esses locais, né, em vários biomas, em vários ambientes, está ali ocorrendo uma relação entre os seres vivos, tá bom? E aí vamos continuar vendo aí sobre ecologia, em que é o estudo das interações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem, considerando tanto os componentes bióticos, que são aqueles seres vivos, os organismos vivos, né? Eles têm esse conceito aqui, olha, componentes bióticos, ou dos componentes abióticos. O que são os abióticos? Aqueles que não têm vida, não são vivos. E aí nós podemos considerar, por exemplo, o clima, o solo, a água, né, as moléculas de água como composição, né, da água. E assim nós temos esses componentes bióticos e abióticos que compõem ali todas essas interações dos seres vivos com o ambiente. E esses seres vivos, eles se organizam em níveis de organização, tá? Como nós estamos vendo aí nesse fluxograma, né, muito ilustrado, em que nós temos o organismo, que é o indivíduo, que é a espécie, e aí nós temos que esse conceito de espécie aqui, representado por uma arara, ele é um grupo, né, de organismos, desses seres vivos que compõem, que são parte, né, da mesma espécie. Eles possuem características genéticas semelhantes
e são capazes de cruzar entre si, gerando descendentes férteis. Então, esses indivíduos que compõem a mesma espécie, né, aqui representado por uma arara, o conjunto deles vão formar uma população. E aqui nós estamos vendo várias araras, né, da mesma espécie, com as mesmas características genéticas, que têm a capacidade de cruzar entre si e que seus descendentes sejam férteis. É importante se ter em mente esse conceito de espécie para que você possa ali identificar, quando você está andando no ambiente onde você vive, quais os indivíduos que compõem a mesma espécie. Por exemplo, aqui nessa ilustração, nós temos 5 indivíduos, né? 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos de araras aqui, tá? E aí, na sequência desses níveis de organização da ecologia, nós temos a comunidade, já são várias espécies diferentes, né, que compõem esse ambiente. Então, nós temos plantas, os animais, os micro-organismos, várias espécies de cada um desses grupos de seres vivos no mesmo ambiente. E aí eles vão compor os ecossistemas, e esses vários ecossistemas vão compor o bioma. Por exemplo, o bioma Amazônia. Vamos falar da região amazônica. O bioma Amazônia, ele tem um ecossistema aquático de água barrenta, como o Rio Solimões Amazonas, o ecossistema aquático de águas pretas, como o Rio Negro, por exemplo, né? Nós temos florestas, nós temos campos, né? Então, são vários tipos de ecossistemas que todos esses compõem o bioma. E todos os biomas, Amazônia, Pantanal, Cerrado, né, Mata Atlântica, os Pampas Gaúchos, os biomas também fora de outras partes do mundo, todos esses vão compor a biosfera. E a biosfera, ela é esse conjunto ali de todos os biomas que fazem parte do planeta Terra, tá? E aí nós temos que todos esses têm características e conceitos muito próprios. Vamos ver aí, iniciar por organismos, tá? Os organismos, ele é o conjunto de moléculas que funcionam como um todo, mais ou menos estável, que exibe as propriedades da vida. Então, nós temos aqui, ó, a onça, uma orquídea, um pão, né? O micro-organismo ali é o fungo que está nesse pão, ou uma bactéria, né? Qualquer estrutura viva, como uma planta, um animal, um fungo, como eu estava comentando com vocês, um protozoário, uma bactéria, qualquer um destes, eles são capazes de sobreviver e se reproduzir se eles são parte da mesma espécie. E é importante que todos esses, eles estejam adaptados, né, ao ambiente em que vivem, para que então eles possam sobreviver, porque o processo de sobrevivência depende dessa interação com o ambiente. Quando eu estava lá na praia, né, fazendo aquela demonstração lá que vocês viram, e o que eu estou aqui, olha, da onça, pegando aqui a capivara, então nós estamos aqui querendo, né, pegar um processo de predação, nós estamos aqui vendo uma situação de sobrevivência. Um está querendo pegar, né, a capivara, a onça, correndo atrás da capivara para poder se alimentar, e a capivara também tem que fugir para poder sobreviver, né? Os processos de alimentação deles são diferentes, mas assim representar bem essas interações que ocorrem no ambiente. São duas espécies e nós vamos ver aqui, né, o conceito de espécie. O conceito de espécie, ele é um grupo de organismos com características genéticas semelhantes, capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis, né? Então, nós temos a espécie humana, nós temos a espécie de planta do pau-brasil, nós temos aqui essa espécie específica de caranguejo ou arara. Todos esses vão conseguir gerar descendentes férteis com indivíduos da sua mesma espécie. E o conjunto de indivíduos, de organismos que estão num determinado lugar, né, que compõem a mesma espécie, vão fazer parte da população.
né? E como eu estava dizendo, o conjunto de organismos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área e num determinado período de tempo. Essas populações, elas podem ser, como eu já comentei com vocês, de vários tipos, de grupos de seres vivos, né, diferentes, mas todo esse conjunto de indivíduos que compõem a mesma espécie, né, eles fazem parte da população. E aqui nós temos uma representação de borboletas, por exemplo, que compõem vários indivíduos da mesma espécie de borboleta. E esses fatores ali, eles afetam o tamanho e a dinâmica da população. Por exemplo, quando nós temos esse conjunto de indivíduos que participam de uma comunidade, olha só aqui, se nós temos aqui, vocês estão vendo um jacaré aqui e a capivara de novo aqui nesse ambiente, né? Temos espécies de plantas, né? Temos micro-organismos aqui nesse solo. Então, todos esses indivíduos de espécies diferentes que compõem populações diferentes, eles vão fazer parte desta comunidade que está ali numa mesma região, num determinado período de tempo. E aí, vamos lá. Quando eu estava comentando com vocês da dinâmica da população, né, eu quero aqui trazer para vocês, se caçarem aqui, vamos colocar, se caçarem os jacarés de uma determinada população, o que vai acontecer com a população de capivaras? Vai aumentar sua quantidade. Ou se caçarem as capivaras, os jacarés possivelmente não vão ter aquela alimentação em específico. E aí é que ocorrem essas várias interações ecológicas de competição, de predação entre estes indivíduos que compõem a mesma espécie. Vamos lá para outros conceitos, né, relacionados à comunidade, como biota ou biocenose. Ele é um conjunto de comunidades, biota, né, ou biocenose, que habitam um biótopo. E logo abaixo nós temos esse conceito de biótopo, que é um local onde ocorre a biocenose, onde vão ser encontrados esses vários, né, espécies e populações de espécies, ok? Então, ele vai ocorrer numa determinada região para a existência de uma comunidade, seja ela animal ou seja ela vegetal. Nós temos o conceito de habitat, que é o local específico onde uma espécie vive. Então, você sabe onde eu encontro o pirarucu? Naquele tipo de água, águas mansas, né? Águas sem muita movimentação. Onde é que eu vou encontrar o tucunaré? Onde é que eu vou encontrar o macaco para sobreviver? Onde é que eu vou encontrar, né, um tipo de fruta? Será se essa fruta, aquela árvore vai estar no ambiente aquático? Será se ela vai estar no ambiente terrestre? Então, esse é o local onde aquela espécie vive. Temos o conceito de nicho ecológico, né, que é o papel ecológico de uma espécie numa comunidade. O nicho ecológico, ele inclui o modo de vida daquela espécie naquele local, seus hábitos alimentares, reprodução, quais são os predadores naturais, né? As estratégias de sobrevivência. Então, esse nicho ecológico é o modo de vida daquele animal, daquela espécie num determinado lugar. Tá? Vamos para o conceito de ecossistema. É o conjunto de seres vivos e não vivos que habitam uma determinada área. E aí nós temos uma ilustração, né, da fauna, da rica fauna lá da África, né, zebras, tem vários outros animais aí, e eles possuem relações entre si, eles estão acostumados a viver nesse ambiente árido, né, nesse solo seco, como vocês estão vendo na ilustração. Então, essas interações de comunidades, né, dos componentes bióticos e abióticos é o que caracteriza um ecossistema. Esse ecossistema, como eu estava comentando com vocês, ele possui os componentes bióticos e abióticos, né? Englobam aí esses componentes bióticos, eles englobam todos os seres vivos. E aí nós temos, como eu comentei para vocês, bióticos são aqueles que têm vida. E aí nós temos como exemplo as plantas, os animais, micro-organismos, protozoários ou bactérias, todos esses que estão ao nosso redor. E aí vamos lá voltar para aquela praia em que nós temos ali vários componentes,
bióticos aqui no ambiente que eu tenho, né, de relações entre esses seres vivos, e vou mostrar para vocês os componentes abióticos. Então, aqui onde eu estou, o que faz parte dos componentes bióticos? Nós temos essa floresta aqui atrás de mim, né? Nós temos tanto a onça quanto a capivara, nós temos o capinzinho ali que está na praia. Todos esses são seres vivos. Imaginem quantos micro-organismos estão presentes aqui nessa areia dessa praia. Quantos peixes e outros crustáceos, algas, que estão presentes nas águas dos rios da Amazônia ou de qualquer outro ecossistema no Brasil ou no mundo. Então, todos esses fazem parte dos componentes bióticos, aqueles que têm vida. E de componentes abióticos, tem a atmosfera, que está aqui ao meu redor, eu estou nessa praia aqui maravilhosa, né, dando essa aula para vocês. Tem os próprios grãos de areia, né, que foram fruto ali daqueles processos de intemperização, da ação de chuvas e do sol nas rochas. Então, a areia vem desses processos, né, de degradação das rochas, né? E água, né, como moléculas de água, H2O, e todos os elementos inorgânicos que compõem, que fazem parte desses ambientes aquáticos. Todos eles fazem parte dos componentes abióticos. Então, como nós vemos aí nos nossos conceitos, vejam aí, dos componentes bióticos, englobam todos os seres vivos, sejam eles animais, plantas ou micro-organismos. E temos os componentes abióticos, que não têm vida, e este se refere àqueles os elementos que compõem o ambiente, como o ar, né, a água, o solo, os minerais, e que eu comentei com vocês na ilustração, né, no ambiente de praia, ainda há pouco que eu estava, tá bom? Vamos aí ver que dentro desses ecossistemas, é importante ter em mente essa classificação, né, essa separação aí, porque agora você vai no caminho de casa, você vai enfim, interagir no ambiente de praia aí onde você vive, você vai andar numa floresta, você vai andar numa canoa, e você já vai poder aplicar esses conceitos que nós estamos aprendendo aqui na nossa aula de biologia, né? Em que nós temos os componentes bióticos, e aí todos os seres vivos de uma comunidade biológica, e nós já sabemos que comunidade é o conjunto daquelas populações de várias espécies, né, que compõem o ambiente, e aqui nós temos representados micro-organismos, né, outros seres como os fungos, por exemplo, né, e que esses fungos aqui também fazem parte do ambiente, têm uma importante função, e das várias espécies de árvores aí, ou de representação dessas espécies de planta. E dos componentes abióticos, né, sem vida, aqui eu estou trazendo um elemento novo para vocês, como a temperatura, né, como também os ambientes de água, solo, né, ar, todos esses onde vivem os seres vivos, tá bom? Então, eles são parte dos componentes abióticos. E aí nós temos, a partir desses níveis de organização da ecologia, né, chegamos agora a ecossistema, o conjunto de ecossistema vão formar os biomas. Vejam aí que bioma é um conjunto de vida vegetal e animal que se caracteriza por um tipo principal de vegetação e animais que são típicos. Vejam só que o bioma é o tipo, né, qual é a principal característica da vegetação predominante naquele ambiente, né? E que animais eles são característicos daquele ambiente. E é isso que nós temos o conceito de bioma. E ele pode também ser identificado em nível regional ou também, né, por que não dizer, em nível internacional, os vários biomas do mundo. E aí nós temos
esse mapa mental, digamos assim, para vocês, né, dos vários biomas do mundo, mas também nós podemos falar, né, dos vários biomas que também tem, né, no Brasil, por exemplo. E aí, vamos lá iniciar. Olha só, né? Então, vocês estão vendo o mapa mundi. Nós temos principalmente as florestas tropicais, né, aqui nessa região, olha. E aí nós temos como característica principal tanto a floresta amazônica, Mata Atlântica, né? Todos esses compõem esse ambiente de florestas tropicais. Nós temos os desertos, nós temos as florestas temperadas, nós temos as florestas de taiga ou floresta boreal, né? Nós temos a tundra, muito característico lá para cima, próximo dos polos. Nós temos as pradarias e savanas. Todos esses são biomas e em cada um destes, eles têm animais que são específicos, característicos desse ambiente, tá? E aí é que quando nós vamos para um determinado lugar, viajamos para conhecer outros, né, outros ambientes, outros países, nós sempre, possivelmente, podemos encontrar aquela vegetação característica daquele lugar, aqueles animais que são característicos daquele bioma. Assim como no Brasil, nós temos animais específicos da floresta amazônica, aqueles que são específicos do cerrado, aqueles animais que caracterizam muito bem a Mata Atlântica ou os pampas gaúchos. Então, mesmo dentro do Brasil, né, nós temos esses animais que são típicos daquele bioma, né, que interagem com aquele ecossistema, né, com aqueles componentes bióticos e abióticos. Eita, professor, você usou aí vários termos. Pois é importante nós estudarmos esses vários termos, né, que são encontrados aí nessas aulas, né, que vão ser apresentados aqui nas nossas aulas de biologia, porque você tem que ter aquele conceito em mente, o significado dele em mente, para que quando você ler aquele conceito, por exemplo, nas avaliações ou nos vestibulares, nas várias provas, avaliações externas, né, que são aplicadas aí nesse seu período, nesse seu desenvolvimento aí de aprendizagem, que você está tendo, é importante você ter em mente esses conceitos para que você possa entender o que está sendo apresentado, para onde a sua mente tem que ir, que outros conceitos você tem que resgatar da sua mente para que você então possa interpretar aquele texto e assim se sair bem, por exemplo, se for uma avaliação ou em uma conversa, né? E aqui nós estamos agora falando dos biomas. Então, existem vários biomas no mundo. Vejam aí que os biomas, eles são definidos por condições geográficas e climáticas semelhantes, né? Isso vai fazer com que a vegetação daquele lugar, com que os animais daquele lugar, eles sejam adaptados àquele ambiente. E aí, nós, a partir desse ambiente, dessas condições geográficas e climáticas, esses processos de formação da paisagem. Então, quando eu falo de paisagem, por exemplo, a paisagem amazônica, ela vai ter a característica de vegetação alta, de floresta, de rios, né, muito grandes, por exemplo, longos, né, como o Rio Amazonas, Rio Solimões Amazonas. E aí, quando nós vamos lá para o Pantanal, nós vamos ter característica das lagoas, aquela vegetação inundada, né, um pântano. E isso tudo é o que ele está relacionado, essas condições geográficas e climáticas daquela região. E é aí que vai resultar numa diversidade de fauna e flora, muito característicos desse lugar. E quando nós falamos dos vários biomas da Terra,
né, dos vários biomas do planeta Terra, nós estamos falando ali de todas essas condições geográficas e climáticas muito específicas de um determinado lugar, né, onde existe vida, onde permite a sobrevivência desses seres vivos, né, sejam animais, plantas ou micro-organismos. E há uma interconexão de todos esses ecossistemas do planeta. Veja aí, olha, quando nós olhamos o planeta Terra como um todo, nós não temos divisão geográfica, assim, é a floresta tropical, né, é até aqui, o deserto vem até aqui nessa região. Nós temos uma interconexão, um processo de transição entre esses vários ecossistemas que compõem esses biomas. E é isso que é a riqueza que permite essa diversidade que nós encontramos no planeta Terra, por conta de todos esses ambientes que permitem a vida. Lá no mais fundo dos oceanos, nas profundezas, né, onde tem um ser vivo, ou lá no mais alto das montanhas geladas, que aquele gelo lá nunca derrete, se tiver vida, um micro-organismo vivendo ali, até ali vai a biosfera. Esse conceito de biosfera é em todo e qualquer local onde permita a sobrevivência de um ser vivo. Tá? E assim, nós devemos lembrar esses conceitos para que então nós podemos, até mesmo quando nós vamos passear num determinado lugar, nós estamos ali entrando em um bioma que ali tem animais característicos, com uma geografia característica e um clima característico, né? Por exemplo, a Amazônia tem esse quente e úmido característico. Mas se vou lá para os polos, lá para a Antártida, já é muito frio. E aí, ali é um clima característico. Ok? Em todos esses biomas, né, que compõem a biosfera, vão haver interações ecológicas. Essas interações ecológicas, elas são interações que ocorrem entre os seres vivos de uma comunidade. Olha só, você já sabe que a comunidade inclui as várias populações, né, de indivíduos que compõem a mesma espécie, sejam animais, plantas ou micro-organismos. Essas interações podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, então são relações intraespecíficas dentro da mesma espécie, ou entre indivíduos de espécies diferentes, interespecíficas, entre espécies diferentes. Essas interações ecológicas, elas determinam as relações entre os seres vivos entre si e também o meio onde vivem. E aí vamos trazer agora, olha lá, aquela primeira imagem que eu estava, né, na praia, com a onça e a capivara. Então, nessas interações ecológicas aí, nós temos a predação, então tem uma espécie que é o predador, e aqui nós temos a onça, e ela está ali tentando, né, correr atrás da capivara. A capivara é a presa. Então, bota para correr, capivara, corre, porque senão essa onça vai te pegar. Então, isto é uma interação ecológica, ok? Também pode haver competição. A competição, ela ocorre quando organismos competem por recursos limitados, como alimento, água ou o espaço onde vivem. Então, voltando aí para essa imagem, né, do predador e da presa, se por um acaso diminuírem a quantidade de capivara, né, que são as presas, o que vai acontecer com os vários indivíduos de onça? Eles vão começar a competir entre si quem é que vai correr, né, quem é que vai pegar aquela capivara primeiro. E assim ocorre competição também entre vários tipos de relações entre os seres vivos, tá bom? Então aí é importante, quero deixar para vocês a importância de revisar esses vários conceitos para que você possa aí ter fixado, né? Você possa aplicar no seu dia a dia, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Tchau.